Sabor povo, recheio de Estado. Há uma diferença brutal e quase sempre ignorada entre o bem que é e o bem que serve. Vê. Kant passagem que exatamente um animador de auditório teve ao menos a decência intelectual de dizer que o único bem incondicional é a boa vontade. Não a vontade eficiente, não a vontade popular, não a vontade revolucionária. A boa vontade. Aquela que age por dever e que se recusa a usar o ser humano como ferramenta, ainda que a ferramenta prometa fabricar o paraíso na Terra. Para Kant, no instante em que você transforma alguém em meio para um fim, ainda que o fim se chame igualdade, justiça ou felicidade coletiva, você já saiu do terreno moral e entrou no da manipulação. Então chega o utilitarismo com seu ar de planilha moral. John Stuart Mill, mais sofisticado do que seus críticos admitem, propõe que o critério do bem é a maior felicidade para o maior número. Parece sensato, parece humano, parece até compassivo. O problema começa quando alguém precisa calcular essa felicidade. Quem mede, quem decide, quem define o que é felicidade e, sobretudo, quem paga a conta quando o cálculo dá errado. O utilitarismo nasce como teoria ética. Na política, vira régua elástica nas mãos de quem detém o poder. É nesse ponto que Maquiavel entra na sala, não como vilão de desenho animado, mas como o adulto que sabe que o poder não se mantém com sermões. O governante precisa parecer virtuoso, precisa falar em povo, sorrir para o povo, sofrer pelo povo, ainda que na prática governe para a estabilidade do Estado e para a própria sobrevivência. Maquiavel não inventou a hipocrisia. Ele apenas descreveu sua utilidade. E quando essa lógica se junta a um discurso moral coletivista, nasce algo curioso. O bem deixa de ser princípio e passa a ser propaganda. Constrói-se a escola para todos, mas ela serve antes ao projeto. Distribui-se o benefício para o povo, mas o povo é sobretudo o cenário da fotografia. O sabor é povo. O rótulo diz povo. A campanha diz povo. Mas o conteúdo real é a consolidação de uma máquina. Sabor energético, sabor benefício, sabor justiça. No fundo, concentração de poder. Não é preciso teoria da conspiração para perceber o risco estrutural. Basta entender que toda vez que alguém fala em nome do todo, esse todo nunca está presente. O coletivo não assina decretos, indivíduos concretos assinam. O povo não redige políticas públicas, burocracias redigem. E, curiosamente, o maior número quase nunca participa da definição do que seria o seu próprio bem. Participa no máximo como plateia. Gramsci percebeu algo decisivo. Não é preciso tomar o poder à força se você pode moldar o imaginário. A hegemonia cultural é mais eficaz que o confronto armado. Em vez de dois exércitos ocupando o mesmo território, ocupa-se a linguagem, a universidade, o vocabulário moral. O que antes era disputa vira consenso fabricado. Não se impõe, convence-se. Não se obriga, educa-se. E quem questiona é acusado de ser inimigo do próprio povo. Afinal, quem ousaria ser contra o bem comum? O paradoxo é quase cômico, se não fosse trágico. O discurso é humanitário, o método é instrumental. Fala-se em dignidade enquanto se trata o indivíduo como massa de manobra histórica. Promete-se emancipação enquanto se centraliza a decisão. Diz-se que tudo é para todos, mas a definição do todos passa por um filtro ideológico bastante seletivo. Ура! Танцуем, друзья! Эй, быстрее! Ха-ха, вот так! Кружимся! Ура! Получилось! Тira! Enquanto isso, Kant continua sendo incômodo. Ele lembra que não importa quão grandioso seja o projeto, se o homem é usado como meio, há corrupção moral. Mill lembra que intenções puras que produzem miséria não salvam ninguém.
E Maquiavel observa que, no fim, quem não entende o jogo do poder acaba sendo governado por quem entende. O problema não é querer fazer o bem. O problema é quando o bem precisa de marketing constante para sobreviver, quando ele depende de slogans, de estética popular, de encenações emocionais, quando o Estado assume ares de pai benevolente, mas age como tutor perpétuo, tratando adultos como crianças incapazes de decidir o próprio destino. No fim das contas, a pergunta mais honesta não é se o discurso fala em povo, é se o indivíduo concreto pode discordar sem ser esmagado, se pode recusar o bem que lhe é oferecido, se pode existir fora da narrativa oficial. Quando isso não é possível, pouco importa o rótulo ideológico. O sabor pode ser povo, o recheio continua sendo poder. E talvez a distinção mais revolucionária de todas continue sendo a mais simples. Ou o ser humano é fim em si mesmo, ou será eternamente ingrediente.